Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson, da Universidade Federal de Ouro Preto, Centro de Educação Aberta e à Distância, Departamento de Educação e Tecnologias. Nós estamos no módulo interdisciplinar de formação, Geografia Histórica da Alimentação no Brasil, Introdução, e essa é a nossa aula de número 8. Os temas da aula são a mandioca como rainha do Brasil e as relações distintas do milho, tá? Nós vamos utilizar aqui como referência o livro História da Alimentação no Brasil, de Luiz da Câmara Cascudo, os capítulos relativos à mandioca e ao milho, né? Rainha do Brasil e milho verde, doce milho. Bom, escreve Câmara Cascudo. Os dois primeiros registros portugueses sobre um inhame referem-se visivelmente à mandioca. Pedro de Magalhães Gândavo e Gabriel Soares de Souza esclarecem a semelhança pela comparação dos tipos. A maneira de inhame de São Tomé, diz o primeiro, uma raiz de feição dos inhames, frisa o segundo. Ambos descreviam a mandioca diariamente consumida, respondendo sem querer a Pero Vaz de Caminha e ao piloto anônimo em sua relação. Quando a posse da terra começou a ser feita, nasceu o elogio da mandioca e seu registro laudatório em todos os cronistas. Afirmavam unânime ser aquela raiz o alimento regular, obrigatório, indispensável aos nativos europeus recém-vindos. Pão da terra em sua legitimidade funcional, saboroso, fácil de gestão, substancial. Os três primeiros governadores gerais do Brasil, Tomé de Souza, Duarte da Costa, Mendes Sá, não comiam na Bahia o pão de trigo, por se não acharem bem com ele, e sim farinha e beijus nacionais. É o principal mantimento e de mais substância a que em Portugal chamam de farinha de pau, declara Gabriel Soares de Souza, pois essa farinha é um excelente mantimento, e tal se lhe pode atribuir meritamente o segundo lugar depois do trigo, com exceder a todos os demais mantimentos, declara o Brandônio dos Diálogos. É interessante aqui, a gente já tocou nesse assunto em algumas outras aulas, mas não custa repetir. A grande questão você tem as sociedades indígenas com a sua base alimentar. Isso aí é fato. O próprio Câmara Cascudo já identificou, e nós já tratamos disso aqui, onde praticamente todo o litoral, né, e aí voltando naquele argumento do Dória e do Bastos, da migração dos tupis, né, que vai pelo Amazonas, Ilha de Marajó e todo o litoral brasileiro até o Rio de Janeiro. Todo esse grupo social tem como base a mandioca, tá? Ponto. Depois você tem o grupo interior dos tupis, né, que vão ser denominados guaranis, que vão parar lá no sul do Brasil, e a gente já região de São Paulo, sul de Minas. Isso aí a gente já tratou em aula anterior. Pois bem, a grande questão a partir dessa base alimentar e a chegada dos portugueses aqui, os portugueses não veem outra alternativa senão adaptar em alguns dos casos. Por quê? Porque a situação era, aqueles que não se adaptam num primeiro momento, e os relatos são diversos, de Anchieta, Manuel de Nóbrega, entre tantos, que não se adaptaram de imediato às condições de alimentação que aqui eram oferecidas, eles literalmente passam fome, né? Vamos lembrar eternamente, a alimentação é uma escolha cultural, nós já tratamos disso. Então, não é o fato de ter alguma coisa para se comer, mas sim na medida das escolhas que foram feitas. Então, se você tem uma escolha qualquer e você não abre mão disso, você passa fome, né? Tem até o Câmara Cascudo que faz uma citação que é maravilhosa de uma história, mas aí seria de um indígena, né? Que desses grupos tupis, né, tupinambás do litoral, que comem a mandioca e, consequentemente, a farinha de mandioca, né, uma das formas de farinha, reza uma lenda, uma história, que o indígena uma vez se perdeu, ou foi para o mato e depois se perdeu, e quando ele conseguiu recuperar o caminho de volta e retornar, né, para a sua aldeia e tal, ele disse que tinha passado fome. E aí perguntaram a ele, mas como você passou fome? Você estava na floresta, você não pescou, você não caçou? Ele disse, sim, mas eu não levei farinha, como é que eu ia comer? Então, essa é uma anedota, evidentemente,
Mas é uma coisa que se a gente parar para pensar, isso acontece sim, tá? Na medida em que eu faço uma escolha alimentar e é de ordem cultural, se eu não abro mão dessa forma, efetivamente eu não vou conseguir visualizar outras formas de alimentação e vou inclusive passar fome, né? Isso aí não há muito o que discutir. Por outro lado, tá, aí também é importante a gente começar a refletir em outros aspectos. Na medida em que nós temos grupos sociais, portugueses em primeiro lugar, ou os próprios indígenas em segundo lugar, que começam a adaptar ou a se adaptar a essas novas condições, ou seja, sejam os portugueses adotando alimentação claramente indígena, sejam os indígenas se aproveitando de elementos trazidos pelos portugueses. Nós já tratamos isso quando estudamos o texto do Doria e do Bastos, né? Da utilização do arroz, por exemplo, que é um produto que vem da Ásia, trazido pelos portugueses, e em um dado momento os guaranis estão plantando arroz. Então, são coisas assim que realmente vão se adaptando. Todas as sociedades, isso pode acontecer. Ora, mas o que se quer chamar a atenção? Na medida em que esses grupos sociais começam a se aproveitar ou adotar, eu acho que fica melhor, um produto do outro ou uma técnica culinária do outro, uma técnica gastronômica do outro, significa que é uma outra sociedade que está surgindo. Isso aí eu acho que é fundamental para a gente entender. Ou seja, na medida que o português começa, ele chega e fala, como o Câmara Cascudo cita aqui, olha, os 3 primeiros governadores gerais do Brasil, eles sequer comiam trigo, né? Porque vamos pensar, a farinha de trigo para chegar no Brasil, na medida que, vamos lembrar, todo o problema que é plantar trigo, né? Nós já estudamos isso lá no texto do Brodel. Então, quer dizer, já tem pouco trigo na Europa. Quer dizer, você chega aqui no Brasil, o clima é outro, para achar que vai dar para plantar trigo, realmente não. Aqui no Brasil, aliás, até os dias atuais, isso é um problema. Diga-se de passagem, né? O Brasil importa trigo. Hoje, 2022, nós importamos trigo, tá? Isso aí, para quem não sabe. Então, a grande questão é a seguinte, quer dizer, como é que você... Então, o que você come, tá? No caso desses 3 governadores gerais citados aqui pelo Câmara Cascudo, eles rapidamente se adaptaram. E aí a gente pode pensar o seguinte, tá, mas eles continuaram a ser portugueses puros? Com certeza não. Eles já começaram a ser outra coisa, né? Já é uma sociedade que está surgindo, que mistura um grupo social com o outro. Vamos lembrar aquele ditado alemão citado por Brodel, né? Nós somos o que comemos. Então, efetivamente, se eu troco a minha alimentação, né, significa que eu deixei de ser aquela pessoa que eu era antes. Eu estou trabalhando com uma outra referência cultural. Eu acho que isso é importantíssimo para a gente ter clareza aqui. Quer dizer, não é só uma questão de... Volto a insistir para a gente dar continuidade ao texto. Não é só uma ideia de que vamos trocar uma base alimentar e tudo bem. Não vamos trocar só uma base alimentar. Vamos deixar de ser aquilo que éramos. E vamos passar a ser outra coisa. Ou, se preferirem, tá? O que a gente está vendo surgir aqui é uma sociedade que, na falta de termo melhor, nós chamaremos de sociedade brasileira. É isso que está surgindo nesse momento. Tá? E isso eu acho fantástico, essa questão, essa ideia da gente pensar por esse ângulo. Mas vamos continuar com o texto de Câmara Cascudo. Os navios que vêm do Brasil para esses reinos não têm outro remédio de matalotagem para se sustentar a gente até Portugal, senão o da farinha de guerra. E um alqueire dela, da medida da Bahia, que tem 2 de Portugal, se dá em regra a cada homem para um mês, a qual a farinha de guerra é muito sadia e desenfastiada, e molhada no caldo de carne ou do peixe fica branda e tão saborosa como o cuscuz. Aí é uma outra questão, que é uma outra grande vantagem, né, da farinha de mandioca em relação à farinha, ao trigo. Tá? Se a gente parar para pensar, isso vale nos dias de hoje, né? Você pega a farinha de trigo, o que você faz? Tá? Você tem que
misturar com leite, com fazer um monte de coisas para transformá-la em alguma coisa, seja ou água, né, para fazer pão, ou leite para fazer um bolo. E mesmo assim você tem que trabalhar esse material assando, né? Aí é inevitável, você não tem como utilizar a farinha de trigo ou trigo de uma maneira assim tão simples, tá? Rápida. E quando você olha a farinha de mandioca, primeiro, você pode consumi-la do jeito que está, né? Seja ela torrada na origem, seja ela crua, ela pode ser consumida como está, ponto, né? Segunda questão, na medida em que você misture com um caldo, e esse caldo basta a água esquentar um pouco, ferver um pouco, você já misturou, você vai fazer um pirão, você já está criando um outro alimento. Muito mais rápido e muito mais simples de ser feito do que qualquer outro alimento quando comparado à farinha de trigo. Então é interessante isso, quer dizer, isso os navegadores portugueses já perceberam. Então, efetivamente, quando eles adotam a farinha de mandioca e começam a percebendo, aliás, as grandes vantagens da farinha de mandioca, o que acaba acontecendo, então, é que, inclusive, nas naus, ao invés dos famosos biscoitos que não tinham gosto nenhum, que serviam tão somente para ninguém morrer de fome, tá? Os marinheiros portugueses começam a receber uma quantidade, uma ração de farinha de mandioca, tá? Sabendo que ela poderia ser consumida pura, sabendo que ela poderia ser misturada a um alimento qualquer, sabendo que com um pouco de água fervida fazia-se um pirão, você já tinha um outro alimento. Então, que era muito mais vantajoso, né, do que utilizar a farinha de trigo ou produzir aqueles biscoitos horrorosos que, segundo consta, realmente é uma coisa que só serve para não morrer de fome. O gosto em si é horrível. Mas vamos continuar aqui com o texto de Câmara Cascudo. E aí, uma outra questão também, né, não apenas a utilização da farinha de mandioca dentro dos navios, como, de repente, a utilização quando começa o tráfico de africanos escravizados. Aí há uma utilização, digamos assim, pouco nobre para a farinha de mandioca. Mas vamos lá. Os navios que iam comprar as peças de Guiné levavam um fumo em rolo para a troca e nos porões bruacas e surrões de farinha para o sustento dos futuros escravos embarcados. Você vai alimentar agora o marinheiro que vai adquirir africano escravizado. Antes de pisar terra do Brasil, vinham comendo mandioca, esses próprios africanos escravizados. Não apenas a farinha era fornecida nos barcos negreiros, como bem antes, desde que o escravo fosse adquirido, recebia o carapetal, saco com a farinha de mandioca, aipim, milho fresco ou assado, a dieta da escravidão nas longas marchas, de presídio em presídio, até a pancada do mar na enseada de Cabinda, portos do Rio Zaire, praias do Congo ou na velha e senhorial Luanda. A gente vai trabalhar isso mais à frente, mas vamos lembrar as diversas formas da captura de africanos escravizados, né? Desde a existência de postos bem avançados que recebiam o nome de presídios para o interior de África, onde os portugueses faziam os seus aprisionamentos, até negociações mesmo. Vamos lembrar que isso eu já citei, né, em outra aula, se eu não estou enganado. As pessoas sempre olham para a Europa e veem a Europa como um conjunto diverso de nações, de povos. Mas quando olham para a América, para a África e para a Ásia, acham que é um povo só. Não é um povo só. Tá? A África não é um povo só, a Ásia não é um povo só, a América também não. Então, quando a gente olha para essas sociedades, e aí eu estou pensando agora na África, você está falando de diversas sociedades, vários estados, que muitas das vezes eram inimigos. Tá? Aliás, a própria escravização dos africanos, a contar do século XV, principalmente do século XVI em diante, ela se vale fundamentalmente dessas inimizades, dessas guerras que existiam na África. Então, quando você tem, por exemplo, as lutas do reino do Daomé contra os Fon, que são os Jeje, né? Você tem as guerras contra os Hausás, que eram muçulmanos, e aí você tem o reino de Ifé, que era Yorubá-Nagô. Então você apoia um contra o outro. Tá? O português fez isso
inteligentemente para o mal, né, vamos colocar assim. E aí você tinha esses aprisionamentos, essa troca, né, de escravos por ter apoiado, o Portugal ter apoiado aquele país, aquele Estado numa guerra. E aí o que acontece? Você já tem ali esse africano escravizado já recebendo um alimento que veio do Brasil, né? Não à toa, aí a gente já leu, já estudou isso em outras videoaulas, não à toa, muito rapidamente, até artigos como milho, depois a mandioca, já vão ser produzidos na África, muito rapidamente, né? Ainda no século XVI, a gente já tem esse tipo de coisa. Há quase 5 séculos, a farinha continua mantendo o prestígio no crédito popular. Essa permanência constituía a imagem da suficiência, crença apta e capaz na exigência da nutrição. Sem ela, a refeição estará incompleta e falha. É comida de volume, comida que enche, sacia, faz bucha, satisfaz. Come-na pura, cessando-a na mão, mastigando-a, a crueira que não pode ser peneirada. Sem farinha, homem não vive. De sua indispensabilidade na opinião indígena, Wallace ouviu em 1849, no Rio Negro, Amazonas, um nativo afirmar, a história que eu citei agora há pouco, que estivera perdido na mata 10 dias e sem comer, porque não tinha farinha. Havia caça e podia matá-la, mas não possuindo farinha, não era possível alimentar-se. A mandioca coincide seu núcleo de expansão original com o centro irradiante da família Aroaca, que primeiro a cultivou e divulgou. Aí é interessante, né, porque no texto do Dório do Baixo ele acaba citando os tupis, mas a grande verdade é que aquela região da Amazônia são os aroaques que habitam. Então o Câmara Cascudo já chama a atenção aí de maneira mais precisa, tá? Quer dizer, a mandioca ela é um produto originalmente dos aroaques, tá? Depois vai ser adotada pelos tupis e com a migração tupi ela é levada para todo o litoral. O aroaque, estendendo-se para as Guianas e Venezuela, alcançou as pequenas e grandes Antilhas, Hispaniola, Futura, Jamaica, Cuba, subindo até a Flórida e trechos da América Central. Já levava mandioca, que plantou e propagou. No Haiti, a mandioca chamou-se yuca, e os tainos e o seu uso interessou o México, onde denominaram Cuauhtémoc para os astecas. Né? A língua asteca é horrorosa, pelo amor de Deus. De qualquer forma, até prova expressa em contrário, o milho desceu do norte e a mandioca subiu do sul. Aqui ele está citando, quer dizer, a expansão da mandioca para as Antilhas, para a América do Norte, né, e para a América Central, a partir dos aroaques. E aí a gente pode pensar aqui no Brasil, conforme citei agora há pouco, dos aroaques, na região central da Amazônia, elas chegam até os tupis e os tupis vão trazê-la, para todo o litoral brasileiro. Na sua marcha para o oeste, o ciclo das bandeiras, partidas de São Paulo, subindo os rios ponteiros, basilava o percurso com a previdência das lavouras farinheiras. A expedição deixava um grupo, alguns brancos e uma patrulha indígena, plantando mandioca, fazendo farinha, levando-a aos companheiros que se adiantavam sertão adentro. Esses locais de produção acidental, mas deliberada, foram sendo coordenadas geográficas mais conhecidas no emaranhado caminho dos exploradores. A farinha indispensável para a explicação única, comida para todos, portugueses e mazombos, a indiada fiel, fosse qual fosse o nível social participante. Aqui ele está citando a mandioca, mas a gente pode pensar, até porque já vimos isso, também a questão do milho, né? Também é utilizado aí. Quer dizer, muito rapidamente, não só os portugueses adotam como base alimentar, mas percebem certas vantagens do milho e da mandioca, aí no caso principalmente do milho, tá? Porque o milho, muito rapidamente, a gente já trabalhou isso, né, em 3, 4 meses, 5 meses, você já, da semeadura à colheita, você tem o milho ali. A mandioca leva, às vezes, para você comer assim, 8, 10 meses, a colheita ideal leva 12 meses e até pode acontecer até 18 meses. Isso para não falar depois em todo o processo da industrialização da mandioca. De qualquer maneira, a gente pode pensar na utilização dos dois cultivos, que o milho
ele permitia um deslocamento e uma ida e volta muito mais rápida, na medida em que você, quando vai, você faz a semeadura, e quando volta, meses depois, o milho já está na espiga ali para ser colhido. E a mandioca transforma os lugares, as pessoas mais sedentárias, né? Elas são obrigadas a ficar ali mais tempo, porque vai levar muito mais tempo para você colher ali. Então, isso, e até mesmo feita a colheita, quer dizer, se você vai industrializar, então é uma coisa que a mandioca também cria um outro tipo de sociedade. Não à toa, a gente pode pensar aí na tradição portuguesa, vou usar aqui a expressão do Sérgio Buarque de Holanda, né? Os portugueses ficavam arranhando o litoral brasileiro como caranguejo, né? Então, essa tradição portuguesa ela foi bem facilitada porque no litoral é que era mandioca. Então, você já tinha sociedades sedentárias ali, né, que estavam bem fixadas no interior, na terra, e fixadas na terra é uma coisa fácil ali para o português se adaptar, porque ele também não está interessado em ir para o interior. Já quem vai para o interior acaba utilizando mais o milho, né? Então, por essa facilidade de deslocamento. É interessante esse tipo de comparação, se a gente também refletir um pouco sobre isso. Quer dizer, aí eu estou pensando, seguindo a lógica brodeliana, né? Quer dizer, você tem dois grandes tipos de sociedade, não à toa. O litoral brasileiro sempre vai ser mais povoado, não é só pelo estilo português, mas porque também a base alimentar que ele encontra aqui facilita esse tipo de comportamento. Então vamos entender aqui a distinção, tá? Quer dizer, por que tem um litoral mais povoado? Primeiro que o português realmente não tinha interesse tanto assim de ir para o interior, a exceção quando ele descobre ouro e diamantes em Minas Gerais e Bahia, tá? Fora isso, não tem muito interesse. Agora, quando eu penso, que também a base alimentar desse litoral facilita, aí é juntar a fome com a vontade de comer, literalmente, tá? Na sequência aqui, o Câmara Cascudo acaba citando, isso a gente não trabalhou até agora, alguns devem saber, outros não, da origem da palavra mandioca, tá? Quer dizer, vale aqui uma pausa para uma lenda indígena do porquê da palavra mandioca. Colhida em Belém do Pará por Couto de Magalhães, a filha de um chefe indígena, colhida a história, né? A filha de um chefe indígena engravidara sem contato masculino, como em um sonho comunicara um homem branco ao pai, furioso, que se acalmou. Nasceu uma menina deslumbrante, de nome Mani, morta ao fim de 1 ano, sem doença e sem dor. Do túmulo da Mani surgiu um arbusto novo. A terra fendeu-se, como mostrando o corpo da morta. Encontraram raízes que eram as primeiras mandiocas, fortificantes e poderosas, né? E porque a criança era branca, né? Filha de um homem que seria branco, né? Ou a imagem lá, um sonho, né? De alguém branco. E aí vamos lembrar, né? A palavra casa na língua tupi é oca, né? Mani é o nome da indiazinha que morreu com menos de 1 ano. Quer dizer, a casa de Mani, manioca, daí mandioca, né? Essa é uma das lendas da origem do aipim da mandioca, que vai dar o nome mandioca, né, para todos nós. A grande questão, né, quando a gente pensa, né, na questão da mandioca, é que ela, conforme a gente já teve chance de citar, e a gente pode voltar nisso inúmeras vezes, tal qual o milho, ela tem uma série de subprodutos, né? Vamos pensar, eu estou aqui utilizando já a simples ideia de eu colher a mandioca e o que eu faço dela de forma imediata. Primeiro, eu posso cozinhá-la e comê-la, sem nenhum problema, né? Posso amassá-la e fazer tipo um purê. Posso começar aí sim um processo de industrialização usando o tipiti, né? Já falei, é aquele instrumento indígena que você pega a massa da mandioca crua, espreme ali para extrair toda a água, aquela água vai fazer a goma da tapioca, né? Que a gente chama de goma de tapioca,
E a massa em si seca, depois peneirada, começa a fazer os vários tipos de farinha, né? Isso, a farinha crua. Depois, se colocada no tacho, nós temos a farinha tostada, que é um outro produto. Por favor, nós estamos já pensando já numa industrialização aí da mandioca, e eu não estou nem tratando da utilização da farinha em outros produtos, né? Quer dizer, como da goma da mandioca, a gente consegue fazer aquilo que a gente chama, até em ato falho, eu já falei, acabei de falar isso agora, né? Dessa goma a gente faz o que nós conhecemos como goma da tapioca, né? Que é utilizada no tacacá do Pará, da Amazônia, que é utilizada em outros produtos, e depois ela também, num outro processo, acaba gerando aquela farinha, que é a goma propriamente, e que as pessoas do Rio, São Paulo, Minas Gerais, chamam de tapioca, né? Que é feita a partir dessa base da mandioca. Enfim, é uma quantidade gigantesca de subprodutos, isso numa industrialização relativamente simples, que a gente faça a partir da mandioca, tá? O mesmo acontecendo com o milho. Então, os produtos que estamos tratando aqui, e essa industrialização, diga-se de passagem, toda ela tem origem nas sociedades indígenas. Acho que a gente não pode aqui perder isso de vista, né? Torna bastante interessante essa reflexão da adoção desses produtos pelas sociedades, pelos portugueses, e na transformação desses portugueses, desse contato com o índio, já com um embrião daquilo que vai ser a sociedade brasileira, né? Então, quer dizer, aí agora eu vou dar um salto no tempo, chegar nos dias atuais. Quando a gente pensa na nossa sociedade de hoje, tá? Com as comidas que nós temos, os nossos hábitos alimentares, é importante que a gente não esqueça, tá? Que repare como aqui a gente só está ainda numa primeira parte do curso, tá? Quando estou falando aqui de alguns aspectos da sociedade indígena, e por favor, estamos falando apenas de uma introdução a uma geografia histórica da alimentação no Brasil, onde eu tenho não apenas o alimento em si, mas eu tenho também produtos e subprodutos desse alimento, com uma técnica que é indígena, com técnicas indígenas. Então, quer dizer, não eu estou frisando isso porque existe uma discussão que a gente vai voltar nela mais à frente, dos grandes estudiosos sobre a gastronomia, sobre a alimentação, em que qual é o debate, qual seria o cerne da discussão. O que vale é o produto. Não, o que vale é a técnica. Aliás, a maioria dessas pessoas martelam na tecla de que o que vale é a técnica, tá? E aí, em primeiro lugar, minha opinião pessoal a respeito disso, como historiador que sou e cientista político, como uma pós-graduação que tenho, é a seguinte: olha, o que eu acho é que o que vale é o resultado final, né? Onde, em determinados momentos, é o produto que será o tempo todo o centro de gravidade daquela questão, tá? Onde, em outros casos, será a técnica que será o centro de gravidade, onde, em outros casos, será o somatório dos dois, né? Então, o que vale, em primeiro lugar, antes de ficar discutindo se uma coisa ou outra, é olhar o resultado, né? Esse resultado, ele me diz o quê, tá? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, tá? É pensar que, e aí é uma outra discussão também, que muitas das vezes, isso eu já vi em livros, já vi em documentários, seja em plataformas de streaming ou na televisão aberta, onde as pessoas ficam insistindo que tudo é uma técnica que geralmente vem de Portugal. Não tem a menor dúvida que tem um bocado de coisa que vem de Portugal, e nós vamos trabalhar isso, aliás, daqui a pouco, numa outra sequência do curso. Agora, eu também não tenho a menor dúvida de uma série de produtos e técnicas que são claramente indígenas, outros produtos e técnicas que serão claramente africanas, sabe? Então é importante a gente valorizar isso, que aliás aí vamos chamar a atenção para uma coisa que o Câmara Cascudo, diga-se de passagem, ele já tinha percebido isso lá atrás, tá? Quando ele começa a trabalhar essa questão do alimento, que quando a gente fala de alimento, dessas coisas todas,
nós estamos discutindo a sociedade brasileira. Ou, dito num bom português, né, vale aqui o trocadilho, na medida em que eu chego e já falo assim, não, olha, tudo veio da Europa, então eu estou desvalorizando as sociedades indígenas e africanas e colocando o patamar europeu como a nota, digamos, a nota de corte, né? E, na verdade, não é assim que funciona. Quer dizer, quando a gente para pensar na questão do alimento, e aí sempre tendo em mente o famoso ditado alemão, nós somos o que comemos, né? Ora, se nós somos o que comemos, então eu olho para a sociedade brasileira e vejo ali elementos que são europeus, portugueses, sim, mas vejo elementos claramente indígenas, vejo elementos claramente africanos, e devo valorizar isso, para até não perder de vista essa nossa multifacetada origem, tá? Então, acho que aí é algo que são coisas que a gente não pode abrir mão, tá? Bom, para dar encaminhamento para a parte final dessa nossa videoaula, a gente chega no capítulo Verde Milho, Doce Milho, do Câmara Cascudo, do livro História da Alimentação no Brasil. É um trecho rápido, até porque a gente já abordou a questão do milho em outros momentos, mas vamos lá. O milho era uma presença na alimentação indígena, mas não constituía determinante como a onipoderosa mandioca e macaxeira, né? Amável e fácil. Certo é que o plantavam comumente e o milharal é um documento do trabalho humano porque essa gramínea só se reproduz semeando-se. Sua utilização mais ampla verifica-se com a gula portuguesa, que o valorizou imediatamente ao conhecimento. E a indiada do interior, desde que se fixava no ciclo de seu nomadismo circular, tinha no milho uma assistência gostosa e boa. Alimento mesmo não era. Gabriel Soares de Souza dava parcimoniosa notícia. Esse milho come o gentio assado por fruto, e fazem seus vinhos com ele cozido, com o qual se embebedam. E os portugueses que comunicam com o gentio, e os mestiços não se desprezam dele, e bebem muito valentemente. E não era muito apetecível aos escravos africanos. Plantam os portugueses esse milho para mantença dos cavalos e criação de galinhas e cabras, ovelhas e porcos. E aos negros de Guiné os dão por fruta, os quais não querem por mantimento, sendo o melhor de sua terra. Fernão Cardim nem o cita entre as utilidades vegetais da Bahia, lembrando ananás e maracujá, esquecendo-se do milho. É interessante aqui porque o Câmara Cascudo aí é uma falha, mas enfim, faz parte, nenhum de nós é perfeito, é que o trabalho dele é muito centrado no Nordeste. E verdade seja dita, tá? Quando a gente olha para o Nordeste, é muito para o interior, e isso mais à frente a gente vai ter chance de trabalhar num segundo curso, tá? Que vai aparecer a culinária sertaneja, e aí o milho ganha destaque, tá? Agora, quando eu penso as sociedades tupis do litoral, tá? Essas sociedades elas utilizam claramente a mandioca em detrimento do milho, isso é real. O milho ganha força no sul do Brasil, né? Com as sociedades guaranis. Então, num primeiro momento, quando você tem esse primeiro contato do português com a terra, vamos lembrar que esse contato é fortíssimo no Nordeste, no que hoje é o Nordeste brasileiro, tá? Alguma coisa ali no que vai ser o litoral de São Paulo, mas sempre vai ser uma coisa menor. São Paulo só ganha destaque mesmo no século XIX, tá? Algum destaque no século XVIII com as saídas e com as bandeiras, mas povoamento propriamente, isso aí é século XIX, tá? Então, o que acontece? Esse contato e os relatos dos portugueses sempre serão relatos ligados ao Nordeste. E esse Nordeste é claramente ligado à mandioca, né? Já o sul do Brasil e o interior, bem no interior, aí sim eu tenho milho, tá? Não à toa que o milho vai ganhar destaque por causa dos bandeirantes, e os portugueses depois começam a ver uma série de vantagens nele. Não à toa, tá? Essa facilidade do milho, né, no seu cultivo, que eu já citei várias vezes, vai fazer com que, e a gente já sabe disso, lá por 1530 já tem milho sendo plantado na Europa, né? E muito rapidamente alguns povos já percebem que esse milho não apenas serve para ter ração dos animais, como para ser alguns subprodutos. Vide o caso dos italianos e sua polenta, né? Que existe já há tantos séculos e é um prato da Itália, apesar do milho ser da América, do Brasil. Bom,
Dito isto, tá, a gente encerra aqui essa nossa videoaula. Eu espero que tenha sido proveitosa para todos vocês e até a nossa próxima aula, dando sequência ao nosso curso de Geografia Histórica da Alimentação no Brasil. Introdução. Abraço a todos, felicidade.